começar hoje a nossa primeira semana da disciplina Lógica de Programação, tá? A gente já fez a apresentação da disciplina, já falei dessa unidade, quais são nossos objetivos, né? O que a gente vai aprender. Então, o que é a ideia? Que a gente aprenda os conceitos básicos da lógica de programação e no final, a gente consiga, no final do decorrer dessa semana, já consiga fazer uma representação de algoritmo, que vai ser a descrição narrativa e um diagrama de bloco, tá ok? Finalizando, falando um pouquinho das linguagens de programação que existe e qual é a linguagem que a gente vai trabalhar. O conteúdo programático, a gente tem duas aulas, 1 e 2, onde a gente vai ver o conceito de lógica, sequência lógica, instrução, algoritmo, conceitos básicos sobre programas de computadores e as formas de representação de algoritmo, tá ok? Nessa primeira semana, a gente tem uma videoaula de introdução à lógica de programação, que é essa que eu estou preparando aqui para vocês, uma atividade de classe, uma atividade de casa, um fórum de discussão, aonde eu também vou estar participando desse fórum junto com vocês, e uma atividade no Moodle, né, que a gente chama de um aplicativo Hot Potato, onde você tem um questionário que você vai responder, tá? Então, vamos começar aqui nossa primeira aula. O que é lógica? O que significa estudar lógica e qual a sua definição? Então, a lógica, em geral, ela trata da correção do pensamento. Como filosofia, ela procura saber por que pensamos assim e não de outro jeito. Como arte ou técnica, ela nos ensina a usar corretamente a lei do pensamento. Pode-se dizer também que a lógica é a arte de pensar corretamente, visto que a forma mais complexa do pensamento é o raciocínio. A lógica estuda ou tem em vista a correção do raciocínio. Pode-se ainda dizer que a lógica tem em vista a ordem da razão. Por isso, a lógica ensina a colocar ordem no pensamento. Então, o que é a lógica? É você colocar uma ordenação nas suas ideias, colocar ordem no problema que você quer resolver. Então, isso é lógica, isso é a definição de lógica, né? Uma correção do raciocínio, você pensar coerentemente, né? O seu raciocínio tem um começo, meio e fim, tá ok? Então, o que é a lógica? Ciência que estuda as leis do raciocínio, correção, validação do pensamento, encadeamento, ordem de ideias e a arte de pensar, tá? Então, a gente já entendeu o que é lógica, agora vamos entender o que é lógica de programação. São pessoas que querem trabalhar na área de informática, como desenvolvedor de programas e sistemas, né, no nosso caso, né, que estamos fazendo um curso de informática, e aí a gente precisa entender o que é lógica de programação. E precisa conhecer a respeito de lógica de programação, pois ele ajudará a definir uma sequência de desenvolvimento. Isso envolve duas características importantes que um programador deve possuir: ordem e clareza. Tá certo? Então, a gente aqui tem um exemplozinho que eu coloquei aqui, ó, aprenda a pensar, né? Vamos observar bem que essa figura, onde a gente tem aqui, qual seria a figura que você colocaria aqui nesse ponto de interrogação. Então, isso aqui é você ajudar você a pensar, é você pensar com lógica. A diferença é que quando a gente fala em uma lógica de programação, a gente vai aplicar isso aí num software, tá? Vamos colocar isso dentro da computação, da informática. Por isso que a gente precisa de ordem e de clareza, tá ok? Então, o que é o ato de programar? Não é um ato mecânico, né? Consegue-se através de estudo e principalmente do treino. O conhecimento da linguagem é necessário, mas não é de todo suficiente. Então, programação é o simples ato de escrever ideias de outrem e ter essas ideias e ser criativo e engenhoso. Então, programar, você não precisa necessariamente estar trabalhando com a linguagem de programação. O que a gente vai fazer é aprender a lógica de programação, aprender a ter essa lógica, a partir daí a gente aplicar isso dentro da informática, através de quê? De programas, né? Fazendo programas. Então, isso é o ato de programar. Então, o que é a sequência lógica? Para a gente poder fazer programa, né? Olha, presta atenção, programa, estou querendo me referir a software, tá? A gente aprender a fazer software, a programar na área de informática, tá certo? O que a gente tem que fazer? A gente tem que executar uma sequência lógica. Tá? Então, dentro da programação, a gente precisa incluir essa sequência lógica. De que forma? Para executar qualquer atividade na vida, é preciso desenvolver uma mente que possa pensar em todas as etapas de trabalho necessárias e planejar os passos para se alcançar a meta final com isso. Esse processo de raciocínio pode ser descrito como uma sequência de instruções que deve ser seguida para se cumprir uma determinada tarefa. Então, essa sequência de instruções, a sequência do começo, meio e fim que você executa, para você estar executando uma lógica, isso aí a gente chama de sequência lógica. Então, isso aqui, ó, esse desenho aqui que eu coloquei é uma sequência lógica. Acordar, né, escovar os dentes, terminar de escovar os dentes, pentear o cabelo para a escola. Isso aqui é uma sequência lógica do ato de acordar e ir para a escola, tá ok? Então, a sequência lógica, um exemplo aqui, são passos executados até atingir o objetivo, uma solução de um problema. Qual é o meu problema? Chupar uma bala, né? Então, quais são as etapas que eu vou colocar para poder terminar essa sequência lógica de chupar uma bala? Pegar a bala, retirar a bala, chupar a bala, jogar o papel no lixo, tá ok? Então, isso aí é sequência lógica.
E quais são as instruções? Instruções são um conjunto de regras ou normas definidas para a realização ou emprego de algo. Em informática, é o que indica ao computador uma ação elementar a executar. Vale ressaltar que uma ordem isolada não permite realizar o processo completo. É necessário um conjunto de instruções colocado em ordem sequencial lógica. Por exemplo, a preparação de omelete é necessário seguir uma sequência de instruções. Escolher o tipo de omelete, quebrar os ovos, bater os ovos, esquentar o óleo, fritar. Então, isso aí são instruções, né, que são executadas utilizando o que? Uma sequência lógica. Então, a gente sabe que tem uma sequência lógica, é o que? O início, o meio e fim, de forma que a ação ocorra linearmente, né, ela ocorra sem passar por etapas. Então, isso é a sequência lógica. Dentro dessa sequência lógica, a gente vai ter as instruções, que é o que? Por exemplo, esse exemplo aqui, preparar um omelete é o meu problema. Eu tenho uma sequência lógica, né? E tem as instruções que vão ser executadas. Quais são as instruções? Escolher um tipo de omelete, quebrar os ovos, bater os ovos e esquentar o óleo. Certo? Essas são as instruções e essa é a minha sequência lógica. Eu não posso fazer alteração da sequência lógica, certo? Vocês entenderam que essas aqui são as instruções para preparar um omelete, que é um tipo de omelete, quebrar os ovos, bater os ovos. Eu não posso, por exemplo, como ele colocou aqui, bater os ovos antes de quebrar, tá ok? Então, essa aqui é a sequência. Eu não posso ter essa sequência que não seja lógica. Por exemplo, se eu colocar essa sequência, escolher um tipo de omelete, depois bater os ovos, depois quebrar, o que vai acontecer? Essa minha sequência lógica está errada, porque eu não posso bater os ovos antes de quebrar, tá? Então, isso que a gente tem que entender, como funciona a sequência e quais são as instruções, tá ok? E aí vem computadores e resolução de problemas. Para a resolução de um dado problema no computador, é necessário que seja primeiro encontrado uma maneira de se descrever esse problema de forma clara e precisa. A gente deve encontrar a sequência de passos que permite que o programa possa ser resolvido de modo automático e repetitivo, e uma sequência de passos chamado de lógica de programação, que é o algoritmo. Então, para eu resolver um problema através do computador, eu tenho que usar o quê? Lógica de programação, eu tenho que usar o quê? Um algoritmo. Para isso, existem várias formas de resolver. Cada um tem sua forma de resolver isso aí. Cada pessoa elabora o seu algoritmo. Então, por isso que quando a pessoa desenvolve um software, um programa, uma pessoa faz de um jeito, outra pessoa faz de um jeito. Então, cada um não tem a maneira de dizer que o algoritmo de fulano de tal está certo, o algoritmo de fulano de tal está errado. O que vai dizer isso aí? É que o algoritmo tem que ter o resultado igual. A maneira como vai fazer depende de cada programador, tá certo? Então, pessoal, aqui a gente tem uma representação da resolução de um problema, né, a elaboração do algoritmo. Então, como que seria a elaboração do algoritmo? Primeiro a gente tem um problema, né, como desenvolver uma solução. E aí a gente tem duas possibilidades, como expressar, né, através de uma linguagem, no caso aí você já vai transformar o seu problema para essa linguagem, ou a gente ir para a solução, desenvolver a solução através do algoritmo. Aí a gente tem um método de um dado problema expresso em linguagem natural, a concretização de um algoritmo em uma dada linguagem de programação e o programa. Então, precisa a gente passar por essas etapas para a gente desenvolver o nosso algoritmo, tá ok? Então, o que é o algoritmo? A construção de algoritmo é o primeiro passo para o desenvolvimento de programas de computadores. É uma das tarefas mais complexas de programação de computadores, mas também uma das mais desafiadoras e empolgantes. O algoritmo não é a solução de um problema, mas uma forma de solucioná-lo. Assim, para um mesmo problema, podemos criar diferentes algoritmos usando diferentes abordagens. Foi o que eu falei para vocês, né, anteriormente. Em outras palavras, podemos usar diferentes instruções para resolver o mesmo problema. Então, a ideia de toda a programação, de quem trabalha com o desenvolvimento do sistema, é elaborar algoritmos. Então, se você consegue ter uma boa lógica de programação, você consegue fazer qualquer tipo de algoritmo que você quiser, tá? Independente da linguagem. Então, o algoritmo ele é um conjunto finito de regras bem definidas para a solução de um problema em um tempo finito com um número finito de passos. Né? Ele serve como modelo para programas, pois sua linguagem intermediária à linguagem humana e as linguagens de programação, sendo então uma boa ferramenta na validação da lógica de tarefas a serem automatizadas. Então, o que a gente entende aqui? Que o algoritmo ele possui regras e ele tem que ser realizado em um tempo hábil, né? Você pode passar 2 anos, 3 anos executando um algoritmo. E ele tem um número finito de passos, ele tem início, meio e fim, tá ok? Então, isso que a gente precisa entender do algoritmo. Quer dizer, se você fizer um algoritmo que passa uma semana rodando, né? Vamos dizer assim, executando, né? Que é a palavra rodando que a gente usa bem esse termo na informática, quer dizer que o seu algoritmo pode não ser um algoritmo bom. Depende. Se for um algoritmo que você está fazendo o cálculo, por exemplo, de um genoma, né?
que é aquele que ele estava tentando desenvolver o código humano. Ele passava de meses executando, mas isso é um caso extra, tá? A nossa ideia é que a gente faça um algoritmo que seja executado em tempo hábil, tá ok? Então, quais são as características de um algoritmo? Ter início, ter fim, não dar margem à dupla interpretação, duplo sentido, né? Ter capacidade de receber dados da entrada, ter capacidade de dar um resultado, né, da saída, e ele ser efetivo, né? Deve ser executado em tempo finito, como eu falei. Ele tem que ter um tempo de ser executado. Você não pode, por exemplo, ter um algoritmo para você ficar executando muito tempo, como eu já falei para vocês. Então, essas aqui são as características básicas, muito importante que você entenda essas características do algoritmo. Ter início, ter fim, não ter um duplo sentido. Quando você vê o algoritmo, você entender o que aquele algoritmo está fazendo, não ficar em dúvida, tá certo? Receber informações do mundo externo, ter um resultado, né, a saída, e ele ter um tempo hábil de execução, tá bom? Então, quais são as etapas da construção? Se eu quiser construir, professor, eu quero construir um algoritmo, quais são as etapas que eu tenho que passar? Primeiro, você tem que ter um problema. O seu algoritmo vai fazer o quê? Qual é o seu problema? Depois, você vai realizar um estudo da situação atual e verificar quais são as formas de resolver esse problema. Quais são as possibilidades de algoritmo que eu posso estar resolvendo? Terceiro, terminou a fase de estudo, você vai descrever o algoritmo. Tentar resolver o problema já pensando, colocando as suas ideias, né, em ordem. E depois analisar junto com o usuário se o problema está resolvido. Se a solução não foi encontrada ou surgirem exceções a serem tratadas, deverá ser retornada à fase de estudo. Então, você tem que dizer qual é o problema que você quer resolver, quais são as maneiras que você pode resolver e implementar esse algoritmo. E ver se, no caso ele está falando aqui, o usuário é quem? Se a pessoa que está solicitando o seu algoritmo, se é você mesmo, se ele está resolvendo o que você quer. Por exemplo, se você faz um algoritmo para somar dois números, seu algoritmo você executou e tudo, no final ele está somando? Se está somando, ok, beleza, seu algoritmo funcionou. Não, professor, meu algoritmo ele está subtraindo. Então, o que tem? Tem um problema no seu algoritmo. Ele não está fazendo o que foi solicitado para resolver o problema. Porque você tem um problema, somar dois números. E no final, o seu algoritmo está subtraindo. Então, o que acontece com o seu algoritmo? Está errado. Então, tem que voltar para a fase de estudo, analisar, ver o que foi que você errou, onde é que está o problema. Então, isso aí é trabalhar com lógica de programação. Isso aí é elaborar algoritmo. Isso aí é a ideia do nosso curso, é o que vocês têm que aprender, tá ok? Na montagem do algoritmo, quais são as etapas? Entrada, processamento e saída. Entrada são os dados que você vai ter como entrada do seu algoritmo. Processamento são os processos que você vai fazer, no caso se for uma soma. É aqui no processamento que você vai executar essa soma. E a saída é o resultado, tá bom? Então é importante que também a gente entenda como é que faz a montagem de um algoritmo, ok? Então, pessoal, entendido esses conceitos básicos do que é lógico, o que é sequência lógica, o que é algoritmo, a gente vai passar para a representação do algoritmo. Aí a gente vai ver duas representações, a narrativa e o diagrama de bloco. A narrativa é a representação em linguagem natural e o diagrama de bloco é a representação de forma gráfica. O que é a descrição narrativa? Precisamos descrever a sequência de instruções de maneira simples e objetiva. Para isso, devemos obedecer algumas regras. Usar somente um verbo por frase. Imaginar que você está desenvolvendo um algoritmo para pessoas que não trabalham com informática. Isso aqui é muito importante, tá certo? Usar frases curtas e simples, ser objetivo e não usar palavras que tenham duplo sentido. Vamos ver aqui um exemplo. Então, isso aqui é um algoritmo narrativo, tá certo? O que é trocar um pneu? Trocar o pneu é um problema. Então, quais são as instruções, né, de forma sequência lógica, de forma sequencial que eu vou executar para trocar um pneu? Afrouxar ligeiramente as porcas, suspender o carro, retirar as porcas do pneu, colocar o pneu de reserva, apertar as porcas, abaixar o carro, dar aperto final nas porcas. Então, isso aqui é os passos que eu vou fazer uma descrição narrativa de como trocar um pneu furado. Outro exemplo aqui que é calcular a média de um aluno. Quais são as etapas? Obter as notas da primeira e da segunda prova, calcular a média aritmética entre as duas notas. Se a média for maior ou igual a 7, o aluno foi aprovado, se não, ele foi reprovado. Então, aqui eu tenho dois exemplos da descrição narrativa. E assim você pode fazer qualquer algoritmo que você quiser. Por exemplo, aquele de pré-escola, o que você faz? Acorda, levanta, toma banho, escova os dentes, veste a roupa, sai de casa, pega o ônibus, chega na escola, entra na sala de aula. Então, são várias etapas que você vai colocar de forma que a pessoa consiga entender. Você tem, sempre quando você for fazer um algoritmo, você tem que pensar que outra pessoa vai ler e se essa outra pessoa vai conseguir entender a ideia que você está querendo passar. Então, esse é o objetivo principal do algoritmo, tá ok? Agora, vamos ver o diagrama de bloco.
O diagrama de bloco ele é uma forma universal de representação de algoritmo, pois ele se utiliza de figuras geométricas, né, padronizadas para ilustrar os passos a serem seguidos para a resolução de um problema. O ideal é que um algoritmo seja entendido da mesma forma por diferentes pessoas que utilizarem. Então, assim como a descrição narrativa, você tem que fazer um diagrama de bloco, né, de forma que as pessoas que não entendem de informática ou outra pessoa que está vendo o seu diagrama, ela consiga entender o que você está querendo resolver. Ele é necessário entender sua semântica, sua sintaxe e sua semântica. Aqui os principais elementos é início, tá? A entrada de dados, saída de dados, o conector, fim, laço condicional, se então, processamento e laço de repetição. Então, vocês precisam entender cada uma dessas figuras para poder fazer um diagrama de bloco. Diferente da descrição narrativa, onde a gente só coloca as etapas que a gente vai seguindo. Aqui não, vocês têm que entender o desenho e o que cada um deles representa. Aqui, exemplo, ó. Vamos fazer a leitura de notas. Vamos fazer a leitura de 3 notas. Começa com início, nota 1, nota 2, nota 3 e o fim. Pronto. Começou e terminou e aqui fez a leitura de 3 notas. Eu apenas coloquei nessas figuras, né? Observe as figuras geométricas que foram utilizadas. Início, fim. E aí as notas 1, 2 e 3, tá ok? Muito simples, pessoal. Esse outro exemplo aqui é para calcular a média, né? Devemos sempre representar a atribuição de valor a variável por meio desse símbolo seta. Então, vamos entender aqui na forma de valor, ó. É igual. Então, a gente tem início e fim, que a gente já viu. Tem a leitura das 3 notas, nota 1, 2 e 3. E aqui a gente tem um quadrado representando que vai ter um processamento aqui. Aí eu tenho assim, ó, média, recebe, essa setinha quer dizer, recebe o quê? Nota 1 mais nota 2 mais nota 3 dividido por 3, tá ok? Então, isso aqui é o principal que vocês têm que entender, é o processamento, é aqui que executa a média, né? Essa parte de início e fim, e nota 1, 2 e 3, eu já tinha mostrado anteriormente, né? Nesse exemplo aqui, na leitura de notas. E aqui eu estou fazendo o processamento. Como é que eu sei, professora, que a média está sendo calculada dessa forma? Porque aqui eu fiz a fórmula da média, né? Eu coloquei nota 1, 2 e 3, e aqui eu botei a setinha dizendo que esses valores aqui estão indo para dentro do nome média, tá? Então, isso aqui é importante que vocês entendam como que eu fiz esse diagrama de bloco, tá bom? Aqui tem outro exemplo mais complicadinho, que ele calcula a média, né? Que já foi calculado e diz se o aluno foi aprovado ou reprovado, tá? Nesse exemplo, a gente tem uma instrução a mais, que é esse retângulo bem aqui de condição, dizendo que sim ou se não. Ó, essa parte aqui a gente já viu, início, nota 1, nota 2, nota 3 e média, não foi? A gente já viu isso aqui. Agora, nós vamos ver uma parte condicional, que ele vem para cá, e aqui tem um triângulozinho de condição, dizendo a média é maior ou igual a 7? Sim, aí a gente coloca aprovado, terminou. Não, ele vem para esse outro símbolo aqui e diz reprovado. E aí é que ele vem para o final. Então, é muito importante que vocês entendam de que forma foi feita essa parte aqui do diagrama de bloco. Isso aqui é uma representação condicional. Eu tenho o resultado da média, não tenho? Que a gente já viu aqui no slide anterior. Isso aqui vocês entenderam, né? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar a média que eu tenho aqui, que é o valor de nota 1, nota 2, nota 3. Aqui, eu não estou pensando em valores ainda, eu só estou me preocupando em representar o algoritmo, tá? Não vamos botar aqui, por favor, não vamos colocar início aqui 7, 8, 9, 10. Vamos colocar valor não, a gente vai colocar aqui os nomes. Nota 1, nota 2 e nota 3. E aí eu estou dizendo que a média, a gente já sabe como é que funciona isso aqui. Eu estou dizendo aqui, média, ela deu maior ou igual a 7? Sim, aprovado vem por fim. Não, reprovado vem para cá para a seta por fim, acabou, tá? Então, é importante que vocês entendam, tirem dúvida a respeito dessa parte aqui, que essa aqui é uma das partes mais importantes do algoritmo, tá ok? Então, pessoal, eu espero que vocês tenham entendido como os conceitos básicos de algoritmo, como elaborar um algoritmo, descrição narrativa e diagrama de bloco. E agora a gente vai ver os conceitos de linguagem de programação. A gente ainda não vai programar em alguma linguagem, mas é bem importante a gente saber nesse primeiro momento o que são linguagens de programação e quais são elas. Os algoritmos servem como uma solução genérica mais estruturada. A programação é a habilidade que permite ao programador pegar um algoritmo e representar em uma notação que possa ser executada em um computador. Então, o que a gente vai fazer? Vai pegar esse algoritmo, depois que a gente vai aprender uma linguagem de programação e vai transformar esse algoritmo em uma linguagem de programação. Então, isso é que serve a linguagem de programação, fazer os programas, tá ok? Então, quais são os conceitos de linguagem? A gente tem linguagem formal, natural e linguagem de programação. A formal é qualquer linguagem projetada pela pessoa para um propósito específico, com forma de representar ideias matemáticas ou programas de computador. Natural, qualquer linguagem falada por pessoas, que evolui naturalmente. O nosso objetivo aqui é linguagem de programação, tá? Eu coloquei aqui porque a gente tem que saber esses conceitos básicos de linguagem, mas importante para a gente é a linguagem de programação. Então, é uma notação formal para representar soluções. Todas as linguagens de programação são linguagens formais, tá?
Aqui a gente tem um ranking das linguagens mais populares, são linguagens de programação Java, C, C++, Python. Nós vamos se centrar na Python, né, que é uma linguagem que pode ser utilizada e está sendo popular, né, uma das mais populares, está aumentando o número de linguagens Python. Por isso que a gente não vai usar tanto Java e já está caindo um pouco em desuso. Por mais que ela ainda seja muito popular, mas o Python está conseguindo entrar no mercado, então é importante que a gente já saiba, aprenda uma linguagem top, né, que é a linguagem de programação Python. Esse quadro eu peguei aqui desse link, se vocês quiserem dar uma olhadinha, tem um link aqui embaixo, tá ok? Os programas de computador. A princípio, ele não executa nada. Para que ele faça uma determinada tarefa, uma folha de pagamento, é necessário executar um programa. O computador, né, ele é uma máquina burra. Ele só executa se você tiver programa software dentro dele. Então, o programa é um conjunto de instruções que indica ao computador passo a passo o que ele tem que fazer. Logo, um programa nada mais é do que um algoritmo computacional, escrito em linguagem de programação. Né? Então, a linguagem de programação contém os comandos que fazem o computador escrever algo na tela, realizar cálculos, receber entrada de dados via teclado, milhares de outras coisas, mas isso precisa estar em ordem lógica, né? Em sequência lógica, com instruções. Então, o que a gente vai fazer? Aprender o algoritmo, né? Aprender a lógica de programação, depois aprender uma linguagem e fazer isso e transformar tudo isso aí em programa de computador. Então, nossa ideia dessa disciplina lógica de programação é essa. E no final, né, daqui até o dia 4 de julho, vocês têm que sair dessa disciplina sabendo fazer um programa em Python, tá ok? Nosso objetivo é esse. Aqui é a sala de programação, problema, solução na forma de algoritmo, solução com programa de computador, né? Etapa, saber o que é o problema, transformar em algoritmo, aprender uma linguagem de programação e depois fazer isso um programa e executar no computador. Tá? A gente tem algumas referências aqui de lógica de programação, tem a apostila que vocês vão estar tendo acesso, tem livro, né, também tem essas apostilas que a gente está trabalhando, tá ok? Então, o que é que eu desejo para vocês? Que vocês assistam essa videoaula, tirem dúvida, né? Façam as atividades, e aí qualquer dúvida vocês podem tirar comigo por e-mail, e vocês, essa parte teórica é muito importante, então a gente vai trabalhar um pouco essa teoria, eu espero que vocês gostem muito dessa disciplina, que a gente vai ter aí praticamente 2 meses trabalhando juntos, tá, pessoal? Então, até a próxima.